Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para transbordar na sua vida mais uma vez. E eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Quantas vezes ao longo da sua vida você já deixou de fazer algo que você estava precisando por você e para você, ou que você queria no momento, só para não decepcionar alguém? E quantas vezes você, depois de uma semana exaustiva ou de um dia exaustivo, alguém te pede um favor, te faz um convite, e você mesmo sem poder, só pelo medo do que essa pessoa pode falar ou pensar de você ou achar de você, você diz sim, quando na verdade você queria dizer não, e esse não era um não que você estava precisando para não negligenciar talvez aí uma necessidade urgente que você tem. Você já parou para pensar sobre isso? Porque eu muitas vezes já agi dessa forma, eu creio que você que também chegou aqui possa se enquadrar como um sim dentro dessas perguntas que eu acabei de fazer. Bom, meu nome é Sara, para quem não me conhece, eu sou neuropsicanalista clínica e no vídeo de hoje, né, nesse mês, nessa semana tão especial, né, que é onde a gente comemora aí o Dia das Mulheres. Nós, mulheres tão abençoadas, tão dotadas de dons e virtudes e talentos que Deus depositou em cada uma de nós para fazermos a diferença onde a gente vai estar. Eu quero aqui, no vídeo de hoje, trabalhar um tema que, na verdade, é algo muito presente, né, na nossa vida. Muitas de nós já passamos por isso, ou estamos passando, enfrentando, lutando para vencer a cada dia. E o tema é sobre dependência emocional. Exatamente. Um mês onde a gente precisa, né, não só nesse mês, mas principalmente agora, a gente precisa verdadeiramente entender a importância de trabalhar esse assunto na nossa vida, né. Eu não sei se você sabe, mas de forma bem resumida e simples, objetiva, para que você entenda, a dependência emocional, ela é caracterizada por uma busca excessiva, né, de aprovação, de carinho, de afeto, de atenção. E isso está muito mais evidente dentro da população feminina do que a masculina. É algo que, infelizmente, tem levado muitas pessoas maldosas a usarem dessa fragilidade emocional para subjugarem mulheres em suas relações, sabe? Levando até, infelizmente, aí a um número de aumento no feminicídio, né? Violência doméstica, seja ela verbal, física, emocional. Isso está, infelizmente, muito presente. Eu achei esse tema muito relevante, algo que a gente também vê muito presente dentro do setting terapêutico. E, de alguma forma, eu gostaria que esse vídeo pudesse abençoar a sua vida no Eu Decidi Transbordar de hoje. Bom, por que eu fiz essa pergunta para você? Porque a necessidade excessiva de aprovação, ela se manifesta dessa forma. Eu não sei se você sabe, mas de uma forma, eu gosto de ser o mais prática possível, né? Porque aqui a gente está falando de gente para gente. Eu não quero aqui que você complicar para você entender esse assunto. Quero que você entenda que às vezes essa busca excessiva pela aprovação do outro, ela se manifesta dessa forma, exatamente com essa pergunta que eu te fiz. Quando a gente deixa de olhar uma necessidade nossa, ou algo que a gente queira, só pelo medo do que o outro pode pensar ou falar de mim, e dessa forma eu acabo me anulando, descaracterizando totalmente a minha autenticidade, né, assumindo uma máscara, um comportamento que não condiz com aquilo que muitas vezes eu tenho dentro de mim, que Deus mesmo colocou, né? Cada um é único, é individual. E como é importante a gente falar sobre isso, porque quando eu vivo nessa busca desenfreada de ser sempre aprovada, sabe, por várias causas que eu não vou entrar aqui, num vídeo não é sobre isso. Isso pode muitas vezes me prejudicar nas minhas relações, não só amorosa, né, onde a gente vê isso muito mais visível, mas isso também está presente nas amizades, com a nossa família, né, isso também pode se manifestar de alguma forma, em algum ponto, em algum nível, né, algum grau aí de prejudicar mesmo no nosso dia a dia. E quantas vezes a gente, por exemplo, eu mesma já disse sim, quis abraçar um monte de coisa, acabei, né, não dando conta, você mesmo sem dar conta, a gente busca essa validação, nos nossos sims, e a gente acaba se negligenciando, se prejudicando, até a nossa saúde, seja ela mental, física, quando pensa que não, a gente está exausto. Aí nós temos o burnout, né, muito presente nos nossos dias e tantos outros transtornos que vêm se desenvolvendo por essa falta de conhecimento, muitas vezes. Então, falando de dependência emocional, eu gostaria de que você, nesse vídeo,
se atentasse se de alguma forma você tem manifestado alguns dessas características, sabe, desses sintomas nas suas relações. De que forma isso tem acontecido? De forma que você tem sido prejudicada, entrada num comportamento, sabe, num ciclo vicioso que pode, né, te prejudicar de tal forma que nós temos visto em muitas vidas sendo ceifadas por não darem atenção ou por mesmo não conhecerem a respeito de si mesmas aquilo que querem, não se respeitam, não respeitam os seus limites. E isso é muito presente numa pessoa que ela vive a dependência emocional, infelizmente. Não consegue dizer sim para tudo, ainda que não esteja de acordo. Né? Não tem essa força para se posicionar com aquilo que crê, aquilo que é princípio e valor dentro de nós. Então a gente acaba cedendo a tudo por essa busca desenfreada que está aí sem controle, né? Cada dia mais a gente vê isso crescendo. Então, se eu posso aqui deixar duas palavrinhas para você, né? Fora essa questão da identificação, você saber olhar para você e ver se você se enquadra em alguma dessas características. Existem várias características, mas eu quis aqui começar com essas perguntas para te ajudar a entender mesmo, para abençoar a sua vida, que é essa questão de dizer sim para tudo, de até anular a sua ideia, o seu pensamento, a sua opinião, até muda essa opinião toda hora. Chega alguém e fala, eu concordo. Aí chega outro e fala, eu também acho que é isso. E aí você acaba que nem sabe quem você é, né? E isso é algo perigoso. Precisamos olhar isso com atenção e carinho, muito cuidado. Eu quero deixar duas palavras para você te ajudar a entender por onde começa o nosso processo de cura, de libertação, né, de verdade desse padrão doentio, psicológico e comportamental, que é o quê? Autoestima e autonomia. Autoestima e autonomia andam de mãos dadas. Eu escolhi essas duas palavras aqui rapidamente para te incentivar, te estimular, a inspirar, a buscar isso, fortalecer isso internamente. A autoestima não diz só a respeito do externo, mas principalmente do interno. Como que tá esses pilares internos na sua vida? Como que tá essa questão da autoestima? Como que tá essa questão da autonomia, de você conseguir se posicionar de forma respeitosa, saber dizer não, quando às vezes numa roda de amigos alguém começa a te depreciar, fazer brincadeira de mau gosto com você, e você acaba aceitando isso, caminhando com aquelas pessoas, e isso vai te colocando cada vez mais para baixo, te levando a adoecer. E aí, quando a gente pega, né, se pega, tá ali com as relações à nossa volta todas adoecidas, estamos cada vez mais chegando no fundo do poço. Então, não faça isso. Identifique se você tem algum desses padrão, né, de comportamento, de pensamento, de atitude. Quantas vezes na sua vida você tem feito isso? Quantas vezes você deixou de reconhecer os teus limites e respeitar eles, respeitar a si mesmo? Deixou de, sabe, de dizer não. Dizer não é poderoso. É mais poderoso até do que os sims. A gente tem que tomar muito cuidado, não só com os nãos, mas com os sims que nós damos. Eu quero deixar uma frase para você que eu anotei, que eu acho ela muito poderosa. Ela diz assim: olha, você pode dar a si mesma aquilo que você achava que só podia receber dos outros. Eu não sei se você sabe disso, mas dentro de nós existe uma fonte a jorrar. Essa fonte foi o Eterno que nos deu. O nosso papai, o nosso Abba. E isso é maravilhoso. A gente não precisa colocar toda a nossa expectativa, todo o nosso bem-estar e a nossa felicidade na mão do outro, mas depende muito mais daquilo que nós fortalecemos internamente. E isso é um processo, é algo que precisa ser fortalecido constantemente. Não é só uma vez fui lá, tô trabalhando isso, trabalhei uma vez e esqueço. Não, gente, isso é um processo, eu falo por experiência própria. Quantas vezes hoje eu me pego querendo voltar para esse lugar de onde Deus já me tirou um pouco, né? Bastante, mas é um processo que a gente continua trabalhando. Eu quero deixar um livro. Eu quero deixar um livro para que você possa ler quando tiver um tempo. O conhecimento está aí. Deus deixou ferramentas poderosas, elas são de Deus para abençoar a sua vida, a nossa vida, a minha. Me abençoou muito, me ajudou a entender as verdades de Deus sobre quem nós somos. Existe algo poderoso dentro de cada um de nós. Você precisa conhecer isso. Você precisa saber valorizar isso como Deus valoriza. Senão nós vamos acabar ficando refém sempre da opinião do outro e nós só vamos até onde o outro permite que eu vá. E essa não é a vida que eu acredito que você queira ter para você, nem aquela que Deus preparou e sonhou para nós. É esse livro aqui. Esse livro é maravilhoso. Ajuda muito. Fora a palavra de Deus, que ela tá lá no topo, né? É O Vício de Agradar a Todos, da Joyce Meyer, e Liberte-se da Necessidade de Aprovação. Vai trabalhar muito em conjunto
com a crença, aquilo que você cresceu ouvindo, né, que moldou talvez aí o teu padrão de pensamento, né, as tuas conexões neurais, foi estabelecida dessa forma, mas a gente sabe que, enquanto neurocientista especialista em comportamento, eu posso dizer para você que a genética ela não é determinante, né? O meio, né, a nossa volta, o ambiente, ele tá ali para engatilhar algumas coisas que às vezes a gente tem uma predisposição a desenvolver, até fisicamente, né? O meio ele contribui muito com isso. Então, eu quero aqui nesse vídeo deixar esse alerta para você, como que anda, né? Você já se percebeu com algum grau? Já parou para analisar se você tem algum grau de dependência emocional? Como que isso tem afetado a tua vida? Como isso tem afetado as tuas emoções? Como isso tem afetado as tuas relações e tem roubado a sua identidade? Se cuide. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.